O reino dos céus, segundo Jesus, é uma expressão fundamental em seu ensinamento e um tema recorrente nos evangelhos do Novo Testamento. Ele descreve uma dimensão espiritual governada por Deus, caracterizada pelo amor, justiça e paz. Jesus utilizava parábolas e metáforas para ilustrar a importância desse reino, comparando-o a um tesouro escondido ou uma pérola de grande valor. Ele ensinava que entrar no reino dos céus requer uma transformação interior, um arrependimento sincero dos pecados e uma confiança plena em Deus. O reino dos céus não está ligado a poder político ou material, mas é uma realidade espiritual que transcende as limitações terrenas. Jesus desafiava as visões convencionais de sucesso e poder, convidando as pessoas a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Essa busca implica em viver de acordo com os princípios divinos e encontrar propósito e significado verdadeiros. Em suma, o reino dos céus é uma realidade espiritual transformadora, onde Deus reina supremo e as pessoas encontram plenitude de vida em comunhão com Ele e com os outros. Oi pessoal, meu nome é Marcelo Souza e esse é o nosso tema de hoje, do qual tirei deste livro aqui, Pai Nosso que Estás na Terra, de José Tolentino Mendonça, que vou deixar o link na descrição deste vídeo, como sempre, para você poder adquirir e explorar mais o assunto. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora, dê um like e compartilha. Pois bem, o reino de Deus não é descrito conceitualmente, mas em chave narrativa. O que podemos dizer é que ele é inseparável de Jesus, deste agora da salvação de Deus, deste transbordar da sua graça na história. É inseparável deste rasgar da história aos pobres e infelizes, deste bálsamo derramado nos corações quebrantados, desta palavra de alento aos que já não esperavam nada, deste aproximar de vidas concretas a possibilidade da salvação de Deus. Onde Jesus Cristo chegava o reino. Onde Jesus Cristo estava, o reino de Deus mostrava-se. Quando as pessoas tocavam em Jesus, tocavam no reino. Quando viam o reino. Quando escutavam as suas parábolas, escutavam a gramática insuspeita do reino. Jesus viveu sua vida como manifestação extraordinária do reino. O reino de Deus coincidia com a presença de Jesus. E que efeitos extraordinários essa chegada provocava em tantas vidas. Gente que se julgava morta, que se acreditava perdida num emaranhado de existência incapaz de desvencilhar. Em Jesus Cristo encontrava a possibilidade de uma vida nova. Pensemos em Maria Madalena, aquela de quem Jesus retira 7 demônios. Nós não fazemos ideia do que é estar possuído por 7 demônios. Imaginamos o que interiormente seja de dispersão completa, estilhaçamento, incapacidade de estar em si. A verdade é que esta mulher rejeitada, perdida de si mesma, encontra-se em Jesus Cristo e nele reencontra o desejo de ser. Pensemos na vida dos próprios discípulos, que com certeza já sabiam muitas coisas acerca de Deus, mas que em Jesus Cristo houve o que não sabiam. Eles já sabiam andar de barco no mar da Galileia, mas não sabiam andar sobre as ondas. Eles já sabiam amontoar e repartir o pão, mas não sabiam multiplicá-lo. Não sabiam que o pão também pode saciar uma fome interior, uma fome do coração. Pensem nos pecadores, naqueles que eram apontados a dedo e de quem se dizia, não tem possibilidade de salvação. Com que surpresa Zaqueu desceu daquela árvore para acolher Jesus em sua casa. Ou Levi se levantou do seu posto de cobrança para se tornar discípulo do Senhor. Isto é o reino de Deus presente. Isto é o reino de Deus atuante. Um reino sem fronteiras, não segundo a lógica dos homens, mas numa torrente do amor divino que vai crescendo, como uma maré que quer tocar tudo e todos. O reino de Deus já está presente no meio de vós. Não digamos está aqui ou ali. O reino de Deus está presente como uma realidade em si. O reino de Deus depende de Deus e não desta nossa tentação de limitar, de criar fronteiras, de separar. Interrogado pelos fariseus sobre quando chegaria o reino de Deus, respondeu-lhes:
A vinda do reino de Deus não é observável. Não se pode dizer, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois eis que o reino de Deus está no meio de vós. Este é o grande anúncio de Jesus. O reino de Deus está no meio de vós. Está dentro de nós, no meio do mundo, no interior da história como semente. É este o maravilhoso tesouro a descobrir. Deus está presente. E o que precisamos é nos tornar sensíveis a essa presença. O reino de Deus já é uma realidade, já é um fermento. E se é verdade que o reino de Deus representa também uma realidade escatológica, uma realidade do futuro, uma coisa que ainda há de chegar na sua plenitude, a verdade é que, embora sabendo nós que Ele é dom futuro, o reino de Deus já é uma realidade de hoje na minha vida. Hoje a minha vida está envolvida pelo reino de Deus. O reino de Deus é como um homem que lançou a semente à terra. Quer esteja dormindo, quer se levante, de dia ou de noite, a semente germina e cresce, sem ele saber como. Como diziam os alquimistas medievais, sem um pingo de ouro não se consegue fabricar o ouro. Sem um pingo do reino de Deus, nós não conseguiremos construir o reino de Deus. Não conseguimos pedi-lo, não conseguimos esperá-lo. O reino de Deus é, no fundo, o resumo de toda a esperança. É aquela realidade de Deus que se entrosa misteriosamente com as esperanças mais íntimas. Porque no reino de Deus nós temos a plenitude, temos a concretização do amor de Deus. Basta-nos o reino de Deus e tudo o resto é acréscimo e relativo. Venha a nós o vosso reino. A lei e os profetas subsistiram até João. A partir de então é anunciada a boa nova do reino de Deus e cada qual se esforça por entrar nele. O reino de Deus é um dom. Não temais, pequenino rebanho, porque aprouve ao vosso Pai dar-vos o reino. Mas é também um labor, um esforço que requer uma pacífica, mas ativa violência. Essa violência não é certamente a da espada nem a da discórdia, que é semente do demônio. A violência de que Jesus fala significa que o reino de Deus tem de ser em nós uma força. Precisamos de energia para edificar passo a passo o reino de Deus. O reino de Deus não acontece na passividade. Pessoal, antes de continuarmos, preciso falar para vocês que tem um curso fantástico. Eu estou fazendo ele e aconselho vocês a fazerem também. É um curso de orientação espiritual e ele permite que você descubra a sua espiritualidade e mergulhe no autoconhecimento. Você vai aprender sobre Deus, a vida interior e o discernimento através de aulas gravadas ao vivo e compiladas, totalizando mais de 45 horas de conteúdo. Explore obras de grandes autores como Santa Teresa d'Ávila, Santa Catarina de Sena, Santa Teresinha e Thomas Merton. Com mais de 100 vídeos aulas curtas, você poderá estudar facilmente em qualquer momento do seu dia. Aproveite a oferta exclusiva porque tem um super desconto. Não perca essa chance de crescer espiritualmente e ajudar outras pessoas no caminho espiritual. Inscreva-se já! Vou deixar o link do curso na descrição desse vídeo e no primeiro comentário também. Voltando ao tema. Temos de pedir, venha o vosso reino, Senhor. Que o vosso reino seja sobre todos os nossos invernos, sobre todas as nossas esterilidades, os nossos desertos, desistências e cansaço, uma primavera pujante, uma arrebentação de vida. Na verdade, o compromisso com o reino hipoteca as nossas forças, a nossa criatividade, o nosso respirar. Dessa mansa turbulência precisamos todos os dias. Se não estivermos construindo o reino de Deus, estamos construindo o nosso reino. Precisamos dizer um sim que seja sim e um não que seja não. O reino de Deus precisa dessa energia. Ele não é uma coisa que está feita, está em construção, está em devir. O reino de Deus pede de nós a vida inteira, todos os nossos instantes, as nossas forças. O reino de Deus reclama a nossa energia, o nosso suor. Não nos pede coisas, pede-nos a nós. O reino de Deus pede que estejamos presentes, mas, ao mesmo tempo, que não nos esqueçamos de que o reino de Deus não é nosso. A construção do reino de Deus hipoteca-nos e ultrapassa-nos. Nós somos guardadores do reino, não somos donos. Somos anunciadores do reino e não proprietários. Venha a nós o vosso reino.
Jesus já veio, já viveu, já se mostrou, já atuou no coração do homem, mas hoje continua a vir, continua a fazer-se presente, continua a falar ao coração do homem através da sua igreja, animada pelo Espírito do ressuscitado. A igreja é o sacramento de Cristo. A igreja está unida ao mistério da encarnação do Senhor, que ainda não acabou. Pascal dizia: o mistério da paixão de Cristo continua em até o fim dos tempos. Mas nós podemos dizer também: o mistério da encarnação do Senhor continua a atualizar-se até a consumação dos tempos. A missão de Jesus continua a escrever-se através de nós. Pedir o reino de Deus é pedir que o nome que carregamos, o nome de cristão, o nome de cristã, tenha de fato a vitalidade de Cristo dentro de si e que sintamos que participamos do ministério de Cristo. Somos ungidos para tornar presente esse reino no meio do mundo. Reino de justiça e de paz, reino de alegria e de esperança, reino de perdão e de amor, reino de festa, reino de reconciliação. Em Mateus 10:7 diz o seguinte: naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Neste evangelho, Jesus dá aos seus discípulos uma ordem para eles realizarem, mas também essa ordem é para todos nós cristãos: anunciar, evangelizar, pregar, cada qual segundo o seu chamado, seu talento, o seu papel na sociedade e na igreja. Não podemos achar que esse chamado é exclusivo dos padres, bispos, pregadores. Esse papel é também dos leigos. Evangelizar através do WhatsApp, convidando alguém para fazer a experiência de um diário espiritual, enviando a homilia diária para ele ouvir, convidando para um grupo, para um retiro, para ir à Santa Missa. Esse papel é teu. Você precisa assumi-lo. Por isso, queridos irmãos e irmãs, precisamos estar sempre em estado de graça, com nossa confissão em dia e sempre ligados a Jesus, para que nossas orações e súplicas sejam mais eficazes. É por isso que logo depois desse versículo, Jesus pede que os discípulos não levem nada consigo, a fim de que entendam que para cumprir essas ordens é preciso depender 100% da graça de Deus. Mas lembre-se, não é todo mundo que quer se salvar. Não é todo mundo que está querendo ter paz. Nem todo enfermo está querendo se curar. E nem todo pecador se converter. Não perca a sua paz por isso. Sacode a poeira, ou seja, não carregue traumas, não carregue mágoas e nervosismo. Vire a página e continue, pois a evangelização não pode parar. Em Mateus 13, 24, 43, diz: naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: não, pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior que todas as outras plantas. E torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem muitos ninhos em seus ramos. Pessoal, lembrando que vou deixar na descrição deste vídeo o link deste livro, Pai Nosso que Estás na Terra, bem como vários outros livros maravilhosos para você decidir, ok? Voltando ao tema. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta.
Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Pois bem, vamos pegar a ajuda do padre Mário Sartório, o qual refletiu muito bem este evangelho. No reino dos céus, é como se o homem plantasse sementes boas em seu campo. No início deste evangelho, podemos ver que o Senhor apenas semeia coisas boas em nossos corações. No entanto, enquanto estamos adormecidos, o inimigo pode vir e semear o joio, ou seja, o mal dentro de nós. Adormecer aqui significa relaxar, desanimar e permitir brechas, a ponto de não reconhecermos os perigos e a nocividade de certas coisas com as quais nos envolvemos. Assim, o joio cresce, ocupa espaço e só percebemos sua presença quando já está grande e misturado com o trigo. Você sabe qual é a diferença entre joio e trigo? À primeira vista, eles são exatamente iguais, exceto por uma coisa: a semente de joio é vazia por dentro. Isso é sutil, mas tem um significado importante quando relacionado à fé. Queridos irmãos, apenas ter boa vontade em nossa jornada não é suficiente. É necessário estar atento, conhecer profundamente a fé que professamos, pois este mundo está repleto de demônios semeando joio e dizendo que é trigo. Eles espalham ideologias contrárias a nós, promovem um relativismo em questões já definidas pela Igreja e afirmam que devemos nos libertar de tantos preceitos, dogmas e padrões religiosos. Infelizmente, o semeador do joio está em todos os lugares, inclusive dentro da igreja, mas as sementes que ele lança produzem frutos vazios. Portanto, precisamos ter nossa fé bem fundamentada para não sermos enganados por qualquer um e também sabedoria para lidar com o joio. Observe o que a parábola diz. Os empregados perguntaram ao dono: Quer que arranquemos o joio? O dono respondeu: Não. Se vocês arrancarem o joio, poderão arrancar também o trigo. É preciso ter muito cuidado quando tentamos resolver as coisas por nós mesmos. Talvez, ao analisarmos os problemas em nossas vidas, percebamos que ao tentar resolvê-los, acabamos piorando ainda mais, não é verdade? Muitas vezes nos falta sabedoria, paciência e discernimento suficiente para lidar com os problemas que identificamos. Isso ocorre quando permitimos que o joio cresça dentro de nós enquanto estamos adormecidos. No entanto, devemos sempre ter em mente que o bem sempre prevalecerá. Quando? No final. Com quem? Através de Deus e não necessariamente por nossas próprias ações. Essa sabedoria nem sempre é fácil de ser alcançada quando estamos enfrentando situações difíceis, pois geralmente conseguimos refletir melhor depois que o evento já passou. No entanto, é necessário fazer um esforço para manter a calma e confiar em Deus. Agora vou deixar 3 perguntas para você. Primeira, quando de fato você identifica um problema no ambiente que você convive, em casa, no trabalho, com seus amigos, como você tenta resolvê-lo? Você já piorou ao invés de resolver? Aprendeu com isso depois? Segundo, você consegue identificar quais os joios semeados em nosso meio nos dias atuais, seja dentro da igreja ou no mundo? Terceira, diante de tanto assunto polêmico hoje em dia, como ideologia de gênero, aborto, política e tantos outros, você já dedicou um tempo para buscar qual o posicionamento da igreja sobre isso? Pegue o Catecismo da Igreja Católica. Caso você não tenha, baixe no site do Vaticano
e pesquise o posicionamento da igreja sobre esses e tantos outros assuntos polêmicos. Isso é uma maneira de combater o joio semeado em meio ao trigo. O ensinamento de Jesus sobre o reino dos céus nos convida a uma profunda reflexão e transformação. Ele nos mostra que a busca por esse reino vai além das conquistas materiais e passageiras, convidando-nos a direcionar nossas vidas para uma realidade eterna e espiritual. Ao abraçarmos os princípios do reino dos céus, descobrimos um propósito maior e uma paz que transcende as circunstâncias. Jesus nos ensina que o reino dos céus começa aqui e agora, em nossos corações, e se manifesta em nossas ações diárias. Ele nos chama a viver uma vida de amor, perdão e compaixão, refletindo a natureza de Deus para com os outros. É através desse testemunho que o reino dos céus se torna visível aos que estão no nosso redor. A busca pelo reino dos céus é um chamado para uma jornada contínua de crescimento espiritual e transformação pessoal. É uma convocação para abandonar os valores egoístas do mundo e abraçar a vontade de Deus em nossas vidas. À medida que nos rendemos ao governo de Deus, encontramos a verdadeira liberdade e a plenitude de vida que Ele deseja nos conceder. Portanto, ao compreender e buscar o reino dos céus, segundo Jesus, somos convidados a viver em uma dimensão de esperança, amor e propósito eterno. É um convite para uma jornada de fé, confiança e serviço ao próximo. Que possamos abraçar essa mensagem transformadora e permitir que o reino dos céus se manifeste em nós e através de nós, à medida que caminhamos ao lado de Jesus e vivemos de acordo com seus ensinamentos.